Queridos irmãos, queridas irmãs, vamos dar sequência no vídeo 592. É um esclarecimento de Allan Kardec na questão 964, tema Intervenção de Deus nas penas e recompensas. Então, dando sequência, é assim. Se sofremos as consequências dessa violação, só nos devemos queixar de nós mesmos. E é interessante, né? Que a humanidade, ela, com todo respeito, a humanidade, ela é assim tão egoísta, tão orgulhosa, que ela, mediante toda e qualquer situação, em vez dela agradecer a Deus, né? Ela culpa Deus. Primeiro ela começa culpando tudo à sua volta. Ela começa culpando tudo à sua volta. Ela culpa a hereditariedade, ela culpa a genética, ela culpa a árvore genealógica, é assim. Ela culpa o destino, que não existe, mas ela culpa, porque destino é mitologia. Ela culpa o destino, ela culpa a sorte, né? Se ela não ganhou no jogo do bicho, é porque o bicheiro não passou, então ela não jogou. Por isso ela perdeu. Ela não consegue arrumar um namorado ou namorada, uma namorada. E se consegue, às vezes não dá certo, briga, traição daqui, traição dali. Mas sempre um sai como vítima. É sempre assim. Tem uma vítima e tem um coitadinho ou uma coitadinha. Por quê? Porque as pessoas não sabem raciocinar, né? Então, aí começa a julgar os irmãos, as irmãs, a família, os parentes, a sociedade. Começa a julgar o legislativo, o executivo, né? E vai. Aí é prefeito, é vereadores, empresários, começa a julgar deputados, senadores, isso e aquilo, presidentes e tal, e tal, e tal, e tal. Isso não é partido não, viu gente? Isso é um estudo. Aqui não tem partido não, o partido aqui é Deus. Então, mas ele nunca que para. Depois, quando ele não tem mais a quem julgar e culpar como sendo o responsável pela desgraça da sua vida, ele culpa Deus. Ah, é Deus sim. É Deus. É Deus que fez isso comigo, é Deus que está fazendo isso comigo. Olha só. Vê se não é obra de Deus isso, olha só. Eu tive 4 filhos. Um só nasceu com várias síndromes: cego, mudo, surdo, aleijado. Tá. Os outros 3 são normais. Mas eu não posso dizer também que são normais. Por quê? Porque eles não são deficientes físicos, mas são deficientes morais. São deficientes intelectuais. São deficientes culturais. Porque eu tenho uma filha que não estudou e detesta estudo. Por isso ela nunca gostou de cultura.
ela não gosta de nada, então ela fica dentro de casa, trancada, deprimida, depressiva. Eu tenho um outro filho que já ama tudo isso, né? E o outro filho meu já optou pelas drogas. No entanto, meu filho hoje, a pessoa fala assim, meu filho hoje está até preso. Olha só que desigualdade na minha vida. Um filho cego, mudo, surdo. Outro inteligentíssimo, virou professor. Uma não quis estudar, está dentro do quarto, trancado com depressão. E o outro filho meu virou bandido, vamos dizer assim, com todo respeito a essa frase. Creptomaníaco, fica melhor. E está preso. Isso é culpa de Deus. Onde já se viu isso? Essa desigualdade. Deus é injusto. O meu marido foi embora e me deixou eu com 4 filhos. Eu tive que batalhar, lutar para criar esses 4 filhos. E eu batalhei, lutei, cheguei na idade que eu estou hoje, porque eu ainda estou madura, porque eu não me considero velha. Eu ainda estou enxuta. Tem pessoas que dizem assim. Eu não estou enxuta. Cinquentona, você acha que eu estou velha? Que isso? Cinquentona. Meu marido foi embora. Faz 25 anos. Aliás, faz 20 anos que meu marido foi embora. E me deixou com 4 filhos desse jeito. Eu tive que batalhar, lutar para me poder criar os meus filhos. E olha que eu vou falar a verdade para você uma coisa. Pensa numa pessoa sem sorte. Essa pessoa sou eu. Porque eu ainda sou uma pessoa enxuta, sabe? Eu já criei minha família, mas eu não me sinto aquela pessoa assim, né? Jogada fora. E eu tenho buscado, assim, porque a gente tem aquelas ilusão, né? A gente tem aquelas ilusão, então eu tenho buscado que a gente tem aquelas carências, né, assim, da terra, aquelas carências, aquelas necessidades. Sossego facho, mulher. Ué, que é isso? Tinha compromisso com 4 espíritos. O compromisso daquele homem, a responsabilidade daquele homem, foi apenas fornecer o espermatozoide. Ele não tinha compromisso com aqueles 4 espíritos. O compromisso era teu. Batalhou, lutou, dê graças a Deus. Isso aí é honra. Isso é virtude. Isso é qualidade. Isso aí chama-se moral. Isso aí não é desgraça, não. Isso aí não é desonra, não. Isso é mensagem. Isso é oportunidade que tu teve. Dê graças a Deus você passar por todas essas desgraças na vida. Agora chegou aos 50. Esse fogo ainda não apagou? Que isso? Ah, mas ainda estou enxuta. Tá enxuta? Se você tá enxuta, se você considera que tá enxuta, entra embaixo de um chuveiro e se molha. Porque quem tá enxuto, só entrar embaixo do chuveiro que ele se molha. Aí ele não tá enxuto mais. Pega essa energia que tu tem, mulher. O homem também, tá? Serve os dois. E vai fazer obra de caridade, vai ajudar os necessitados, sabe? Vai visitar as pessoas no asilo, mesmo que não está podendo nesse Covid, mas isso não é desculpa não, depois que passar esse Covid, as pessoas vão poder
engraçado, né? Eu tenho ouvido muitas pessoas assim dizendo assim. Eu deparo com muitas dessas cenas assim, né? As pessoas dizendo assim. As pessoas batem na mão um do outro e falam assim: Ei, mas que coisa, hein? Que inferno! Hoje a gente tem que se cumprimentar assim, batendo a mão no outro. Mas vocês observaram que esse amiguinho nosso que chama Covid, ele fez com que as pessoas, de uma forma ou de outra, se reaproximassem um do outro, nem que se fosse por uma batidinha na mão do outro, tuque. Porque antes do Covid, eu não sei se você se lembra, as pessoas chegavam nas repartições só diziam assim: bom dia, boa tarde, tudo bem, tudo bem. Nem uma batidinha não dava na mão do outro. Agora, porque não tem como as pessoas se abraçar e se beijar, porque antes não se abraçava. Então agora as pessoas ficam nervosas. Mas nervosas por quê? Porque eu vi uma senhora dizendo para outra assim: Ei, mas que pena, hein? Hoje a gente não pode abraçar. Eu quase falei para elas assim: Que interessante, né? Antes do Covid vocês não abraçavam mesmo, né? Agora tá querendo abraçar para quê? Então, é, tudo que nós enfrentamos, nós plantamos em vidas passadas. É a lei de causa e efeito, de ação e reação. Você entendeu? Nós nos encontramos com as pessoas certas, na hora certa, nem mais nem menos. Porque eles são meus irmãos, porque eu sou irmão deles. Porque numa família tem um irmão ou tem uma irmã que é uma pedra no sapato de todo mundo. Devemos dar graças a Deus, porque é graças àquela pedrinha no sapato que nós evoluímos. Você entendeu? É graças ao véu do esquecimento do passado que nós não conseguimos saber quem é que se encontra ali ao nosso lado, quem é aquela pedrinha no sapato. Mas ao retornar à paz espiritual, nós ficamos sabendo que todos ali no seio da família prejudicaram uns aos outros em vidas passadas, ou amaram uns aos outros, né? Aquele irmão foi um pai em vida passada, aquela irmã foi uma mãe em vida passada, ou um pai também em vida passada. Aqueles filhos hoje atualmente foram pais nossos em vidas passadas. Aqueles complicados que nós temos na família foram aqueles os quais nós, surrupiamos bens materiais dele ou dela em vidas passadas. Por isso, nesta, ele ou ela, surrupia o da gente, engana a gente, mente pra gente, dá um golpe na gente. Só pra você ver como são as coisas. Sabe? É como, por exemplo, as pessoas adotivas. As pessoas adotivas. Aquelas pessoas que tiveram aquela criança foram apenas, ali, vamos assim dizer, com todo respeito, uma barriga de aluguel. Mas aquela alma tinha vínculo, era com aqueles que o adotou de vidas passadas. Você entendeu? E observa que quando aqueles pais falecem, deixam tudo para aquele filho adotivo. Por que isso? Por que isso?
Porque em vidas passadas, aqueles pais usaram e abusaram dos bens materiais que foram daquele que agora, mediante a contabilidade divina, eles estão devolvendo a ele. Estão devolvendo de uma forma assim muito simples. É meu filho adotivo, é minha filha adotiva. Então ela tem o direito nos meus bens materiais. Como tem um cantor famoso no Brasil, né? Faleceu, não vou dizer o nome dele não, mas ele foi no orfanato depois que sua mamãezinha morreu, né? Fisicamente, depois que ela morreu, ele foi num orfanato 9 anos depois que ela morreu. E ele foi no orfanato e viu uma criança lá, você entendeu? Não, minto. Essa é uma outra história. Essa história é verdadeira, mas é uma outra história, que não é a que eu quero contar. A mamãezinha dele morreu e ele tinha no lar dele uma empregada que lá trabalhava. Um cantor muito famoso no Brasil, só que eu não vou dizer nome. Aí o que aconteceu? E a loucura dele, a paixão da vida dele era ficar famoso, ganhar dinheiro e dar uma casa para sua mãe. Tá bem. Ele ficou famoso, ficou rico, deu uma mansão para a mãe. Só que ele continuou morando com a mãe, porque ele não se casou. Você entendeu? E ali na casa tinha uma empregada. Eles arrumou uma empregada quando a mamãezinha dele ficou doente. E a mamãezinha dele morreu. Olha só, a mamãezinha dele não chegou a desfrutar muito da casa. Parece que ela ficou uns 2 anos só na casa. E ela morreu. E ele ficou muito triste, mas acabou com a vida dele. E depois, parece que depois de 7 anos, a empregada chega e fala para ele assim: fulano, eu vou ter que pedir as contas. Mas por quê? Porque eu tô grávida. Mas como assim grávida? Sabe como são as coisas, né? A gente não se previne. Ela era solteira. No entanto, tem muitas mães, muitas pessoas que dizem assim: fulana é mãe solteira. Mentira. Não existe mãe solteira, tá? A gente tem que respeitar esse ser. A gente tem que respeitar as mulheres. Não existe mãe solteira, existe mãe. Mãe solteira, não. Aí, ele falou assim: mas como você está grávida? Estou. Nossa, que maravilha! Mude aqui para casa. E ela achando que ele ia mandar ela embora. Para a humanidade, ela era uma mãe solteira. Mas, para aquele que tem amor, né, e age de acordo com a justiça divina, não existe mãe solteira. E ela mudou para a casa dele. E ele deu toda assistência. E a criança nasceu. E o mais interessante é que a empregada tinha as cores dele. Você entendeu? E a empregada arrumou um unha-gato, fim de semana, que tinha as cores dela também. Nasceu uma menininha chocolate, cor de chocolate. A coisa mais linda do mundo.
E essa menina, ele põe um amor tão grande. Aí você pode me dizer assim, mas o que você está falando tem a ver com o que você está lendo aí, Luiz? Ô, gente, é o esmiuçamento. É a lei de causa e efeito, de ação e reação. Nada acontece por acaso, eu estou explicando aqui. Entendeu? Então, ele põe um amor tão grande por essa criança, mas tão grande, que ele se tornou um obsessor da menina, da criancinha. E a criancinha foi crescendo, 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 crescendo. E ele adotou a criança. Legitimamente no cartório, ele adotou a criança. Como se fosse filha legítima dele. Pronto. E ele, percebendo que ele já estava idoso, o que ele fez? Ele fez um testamento. Ele fez um testamento deixando 50% de todos os bens dele à filha dele, adotivo. E ele morre, gente. E ele morreu. Morreu. Quando os irmãos Urubu abriram o testamento mediante a justiça, ele já tinha doado em vida os bens para a filha adotiva. E praticamente, não só a doação quanto aquela outra parte, também fazia parte dela. Por quê? Porque em vida a pessoa pode doar para quem ele quer. E uma vez comprovado que realmente ela era a filha adotiva dele no cartório, era a única herdeira de todos os bens dele. Não deixou praticamente nada para os irmãos, nada para os parentes. Aí um dia eu conversando com o professor, né? Eu falei assim, professor, mas quem é essa Felizarda? Porque eu não sou, porque eu ainda estou no corpo físico. Eu queria ser ela, professor. Ele falou, não, mas você não tem merecimento. Agora ela tem merecimento. Eu falei, mas quem é ela, professor? Pelo amor de Deus. Ele falou assim, ele não prometeu que quando ele ficasse rico, famoso, ele daria uma casa para sua mamãezinha? Prometeu. Então, quando ele ficou rico e famoso, ele já estava idoso. Sua mamãezinha também estava idosa. Tá. Então ela desencarnou, desencarnou? Desencarnou. Então, depois de 6, 7 anos, se não me falha a memória, que ele me comentou, a mamãezinha dele reencarnou na empregada. Nesses momentinhos assim, sabe, fim de semana, sabe? Mamãezinha dele reencarnou. E como ela era empregada na casa dele, ela chegou para pedir as contas, porque ela estava grávida, achando que ele ia mandar ela embora, né? E ele, pá, aquele amor por aquela criança, nunca, sabe, aquela simpatia. Parecia que ele olhava na barriga daquela empregada e pensava assim, meu Deus, quem será que está aí? Sabe aquela atração, aquele magnetismo gostoso, positivo, sem saber ele que era a mãe dele que tinha retornado ao corpo físico. E agora a criança está lá com seus 9, 10 anos de idade. Tem advogados tomando conta agora de todos os bens que era dele, que ele deixou para a criança, né, que ainda é novinha, e de forma que ela vai desfrutar de tudo. Agora, isso é porque ela era uma alma
era um espírito na erraticidade, era uma alma no corpo físico que merecia ter tudo isso, passar por tudo isso, que não deixa de ser também uma prova e uma expiação àquele espírito. Então, e ele, quando chegou no plano espiritual, o professor me contou isso. Ele, a primeira pessoa que ele procurou no plano espiritual, eu quero a minha mãe. Onde está minha mãe? Onde está minha mãe? Ah, mas ele chegou consciente? Não. Depois de uns 2, 3 meses, né? Porque não foi uma pessoa assim, né? Não foi uma pessoa má, não. Pô, você quer saber onde é que sua mãe tá? Quero saber. Vem cá. Olha lá sua mãe lá, reencarnada. Aquela criança que você adotou, filha da sua empregada. É sua mãe reencarnada. Ei, gente. Só a doutrina dos espíritos mesmo para poder nos mostrar. Por isso, o espiritismo remonta às causas. É a lei de causa e efeito. Isso aconteceu aqui no Brasil, viu? Só não vou dizer nome. Vamos para o próximo vídeo.